Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Pode ser a última que alguém se aproxima. Vamos fazer um trato aqui, a gente parou com isso. Ou a galera começa a ganhar, tirar vantagem do Palmeiras, ou toca o hino pro Verdão. Será que vem mais um Brasileirão? Vamos falar do Palmeiras, que venceu o Atlético Mineiro. No Museu da Imaginação, em São Paulo, o monitor João mostra como a matemática é divertida. Finalizei agora a minha pirâmide de esferas, que é um dos jogos da matemática. Então a gente tem geometria, jogos de raciocínio lógico, como por exemplo esse aqui, o Tangram. Só que esse aqui a gente usa o Teorema de Pitágoras. Para montar é esse quadrado aqui, ó. Coloco aqui, uso o paralelogramo, coloco aqui, quadrado, triângulo e triângulo. E fecho meu quadrado de Pitágoras com o Tangram. A matemática do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras agora tem 60 pontos, 9 a mais que o vice-líder Fluminense e 10 a mais que o Internacional. Faltando 10 rodadas para terminar o campeonato, até o técnico do Inter, Mano Menezes, admite que tirar essa diferença do Palmeiras é muito difícil. Se o Palmeiras, com todas as dificuldades que teve num jogo como esse, vai e ainda faz o resultado fora de casa e não teve nenhuma derrota fora de casa até agora, e isso não é à toa, né? É mérito deles. E a gente tem que saber reconhecer. E é bem provável que é por isso que eles vão se sagrar campeão brasileiro. Mas qual a probabilidade do Palmeiras ser campeão? Essa conta foi feita pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais e o resultado... Ao final dessa rodada, o Palmeiras aparece com 95,6% de chance de ser o campeão. 95,6%? Será que alguém ainda pode tirar esse título do Palmeiras? Os dois times que aparecem com mais chances de tirar o título do Palmeiras são o Fluminense com 2,7% e o Internacional com 1,3%. Para um desses times ser campeão, é necessário que eles tenham pontuação muito boa nos 10 jogos finais, na ordem de 24, 25 pontos, e torcer ainda para o tropeço do Palmeiras. A matemática pode ajudar, mas o torcedor, para comemorar, ainda espera o resultado final. Vamos lá! Chances do Palmeiras. A chance do Palmeiras ser campeão é de 95,6% segundo a UFMG. Fluminense 2,7%, Internacional 1,3%, Corinthians 0,2%. E agora, fãs de esporte, vamos pressionar os nossos comentaristas. André Kfouri e Gustavo Zucca. Eles vendem ilusões. Será um momento de extrema... Olha, eu não sei vocês, eu não falo mais aquela coisa. A gente tenta, né? Vamos fazer um VT. Assim que, ó, o Palmeiras joga fora com o Galo, o Fluminense com o Juventude Nanta. É a última pedra no caminho. Ó, agora não fala, também não vou falar que é campeão, porque nem o torcedor palmeirense é o famoso hashtag sai zica. Porque não é campeão. Não. Exato, não é. O campeonato não acabou. É isso. Boa noite, Zupac. Boa noite. Toca o hino pro Palmeiras? Não é hora de tocar o hino. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Não é hora de tocar o hino. Acho que o hino você toca quando o título é conquistado. Com a antecedência que for. Ganhou o título, pode tocar o hino e aí continua tocando até o fim do campeonato, porque o Palmeiras vai continuar jogando. Mas não há como a gente maquiar a situação aqui de qualquer maneira. Eu acho que as últimas possibilidades, elas se esgotaram quando o Flamengo não venceu o Palmeiras aqui em São Paulo e depois quando o Palmeiras perdeu pontos naquela rodada de sábado e o Flamengo jogou domingo pela manhã, perdeu pontos contra o Ceará, jogando pela manhã no Rio de Janeiro. Ali eu acredito que as chances de alguém tirar o título do Palmeiras se esgotaram. E para mim o campeonato, a partir de então, passou a ser uma procissão até o dia que o Palmeiras vai conquistar o troféu do ponto de vista da pontuação.
Concorda, Zupa? É isso, o Palmeiras não tem adversário, né? O Palmeiras não está disputando o título com ninguém, e não é inédito. A gente viu no ano passado, chegou um dado momento que o Atlético Mineiro não tinha adversário, e ele caminhou para a conquista. Então é isso, o Palmeiras não é o campeão, porque o campeonato matematicamente não acabou. Mas o Palmeiras será o campeão, porque não existe nenhum outro time disputando com ele o campeonato. Nem o Inter, nem o Fluminense, nem o Flamengo, nem o Corinthians, nem o Atlético Paranaense, muito menos o Atlético Mineiro, que ontem nem fez um jogo ruim. O primeiro tempo, aliás, foi um bom primeiro tempo, muito bom o primeiro tempo do Atlético Mineiro. Melhor do que o Palmeiras, mas não conseguiu fazer. E aí o Palmeiras foi fazendo o que ele gosta de fazer, ganhando jarda, ganhando território, tomando conta silenciosamente do jogo. Quando o Galo viu, já estava 1-0 contra, o Galo já não conseguia criar as chances que criava no primeiro tempo, isso sem falar nas questões de arbitragem que falaremos, mas o Palmeiras mais uma vez ganhou através da maturidade, através da solidez, e é por isso, por essa solidez, que o Palmeiras será indubitavelmente, sem nenhum adversário para atrapalhá-lo, campeão brasileiro mais uma vez. A gente tá vendo aí a hora do gol, né? O gol também diz muito, né? Os caras para dar aquela espirrada de taco rumo à lateral. Exato, rumo à lateral, Murilo Cacho. E que personagem é o Murilo, né? Porque o Murilo era jogador do Cruzeiro, né? Murilo do Cruzeiro, vai pra Rússia e volta. E aí volta pra ser reserva do Luan. Mas ele aproveita uma lesão do Luan e ganha a vaga. O Luan não volta mais pro time como titular, né? E ele forma uma grande dupla com o Gomes e tem um jogo emblemático contra o Galo, onde ele faz um gol contra, depois ele faz um gol a favor. Nesse mesmo gol, depois ele é expulso contra o Atlético Paranaense pela Copa Libertadores e o Palmeiras é eliminado. E agora ele volta a fazer um gol importantíssimo. É um dos melhores jogadores do Palmeiras no ano, um dos mais regulares, o Murilo, e virou, mais uma vez, personagem num duelo contra o Atlético. Pode escolher qual Atlético, Mineiro ou Paranaense, algo vai acontecer com o Murilo. Ontem aconteceu de bom para ele. Olha só, a gente vai colocar uma tarja ali, né? Uma assinatura, o nosso rodapé de página, mostrando que o Palmeiras... Isso é curioso, porque a gente pode até falar, não, ele já teve momentos em que ele jogou mais. Dá sempre a impressão que o Palmeiras, em alguns contextos, está abaixo do que o nosso consciente ou que a matemática sugere. E a gente vai ver, vamos ver quem é o líder do retorno. Palmeiras. Então assim, não é que ele está só administrando, não é que nas últimas rodadas ele perdeu 2 pontos em relação... Não, ele aumenta a vantagem. Olha lá, Palmeiras, Inter, Fortaleza, América e Fluminense, esse é o top 5 do retorno. Ou seja, os caras não diminuem o ritmo, embora muita gente tenha essa impressão de vez em quando, parece que o Palmeiras caiu um pouco de ritmo, e não caiu não, André. Eu lembro da noite da eliminação na Copa Libertadores, quando o Palmeiras foi eliminado em casa para o Atlético Paranaense, e na entrevista coletiva depois do jogo, o Abel Ferreira fez algumas contestações em relação à arbitragem, e o jogo ofereceu, né, momentos para que esse debate acontecesse mais uma vez. Não vai ter um jogo decisivo ou não em que a arbitragem não seja um tema. Foi ontem, mais uma vez, mesmo com o Palmeiras vencendo, o Palmeiras saiu de campo bastante inconformado com erros do apito. Mas naquela noite o Abel disse, quando perguntaram a ele se ia ser muito difícil, na opinião dele, recuperar, entre aspas, o time para buscar o título brasileiro depois da frustração na Libertadores, e ele disse que não, porque ele achava que, como o vestiário estava indignado pela maneira como aconteceu a eliminação na Copa Libertadores, independentemente de se ter razão ou não, o vestiário estava indignado, e ele entendia que jogadores indignados continuariam motivados para permanecer no mesmo nível, ou até melhor, no Campeonato Brasileiro, e não deixar o título escapar. Eu não sei se o Abel continua usando esse argumento com os jogadores, se esse continua a ser um assunto. O fato é que o Palmeiras não deixou o nível cair. Uhum. E o jogo de ontem, ele é especialmente relevante porque, assim como os principais times do Brasil e do continente estão desfalcados de jogadores que estavam servindo a seleção nessa última data FIFA, e o Palmeiras foi para esse jogo sem diversos jogadores considerados titulares. E a gente falava aqui, é um time muito bem treinado, normalmente não sente desfalque, existe reposição porque o time consegue sustentar o seu nível de jogo com uma outra ideia, com um jogador que é capaz de fazer mais de uma função. O Palmeiras ele não tem uma escalação formal. O Palmeiras tem vários jogadores que mantém o nível técnico da equipe, sem grandes craques, sem grandes estrelas, mas com uma força coletiva, que é a marca dessa era em que o Abel Ferreira
vai completar com o título brasileiro ao final desse campeonato. Então, não me surpreende o fato do Palmeiras estar fazendo um segundo turno entre os melhores, não me surpreende o nível não ter baixado, e o Palmeiras é isso, seria fora do normal em termos de característica de equipe se o Palmeiras estivesse agora meio que se agarrando a uma diferença e ela caindo de vez em quando. Não, o Palmeiras continua na sua toada. Fã de esportes, o André citou a questão da arbitragem. A gente mostra agora as reclamações do lado do Palmeiras e a análise com Renata Ruel. E mais uma vez, precisamos falar da arbitragem. Precisamos falar das decisões da nossa arbitragem. Eu vejo o VAR brigando com a imagem, porque a imagem a gente vai ver aqui, é claríssimo. Para mim ela é indiscutível. E aí você tem pontos cruciais, que é o gol anulado, eu não vejo falta, já falei isso aqui, eu vejo até um contato, mas o jogador já está desequilibrado e ele até segue. Depois do contato ele meio que levanta, ó. E aí depois ele acaba caindo. Ele perdeu o controle da bola, o Mariano, ele cai. Ele cai, exatamente. Então por mais que ele dê a falta no campo de jogo, é um lance que como a bola entrou e só depois teve o apito, o VAR pode rever. E reviu, porque existe a checagem silenciosa, existe a checagem pelo protocolo em todos os gols e concordou com aquilo. Para mim, na jogada ali do Zaratio, a regra fala em colocar em risco a integridade física do adversário. Se coloca em risco, é jogo brusco grave e é cartão vermelho. Você vai analisar como isso. A intensidade, a velocidade, a força são altas. Se são altas, olha o jeito que ele entra. É cartão vermelho. É cartão vermelho. A gente tem visto muitos lances de cartões vermelhos que tem ficado na amarelo. Porque aqui a gente tem uma imagem clara de um pisão, né, um calço no adversário, falando da regra do jogo, que causa impacto, então é falta. Quando você pega um lance em cima da linha, a linha faz parte da área. Então, se foi em cima da linha, é pênalti. É como se fosse dentro da área. E aí, como que você discute com uma imagem dessa? O árbitro vai ter tomado a maioria das decisões corretas. Mas quando necessitou daquele que seria a ferramenta que facilitaria as decisões, mais uma vez, um erro extremamente grosseiro do VAR no jogo de hoje, ao não marcar o pênalti em cima do Atlético. E sequer chamou o árbitro para uma revisão. Vamos lá, esse assunto é a importância pelo jogo de ontem, Atlético Mineiro e Palmeiras, e pela perspectiva alviverde de uma certa reincidência em episódios. A gente sabe, a gente toma os devidos cuidados, mas coincidência ou não, são alguns episódios em jogos importantes e alguns, assim, constrangedores. Queria te ouvir primeiro, Zupac. A ótica do torcedor do Palmeiras, e imagino que da diretoria, é que nas 3 competições principais o Palmeiras foi gravemente prejudicado. E eu vou sempre usar a expressão prejudicado. Nunca vou usar o roubado, garfado. Isso, enquanto eu não enxergar uma prova de que algo intencionalmente aconteceu, eu vou usar sempre o termo prejudicado. Na Copa do Brasil, foi contra o São Paulo. Aliás, eu não sei se o Caleri estava impedido ou não. Eu imagino que sim, mas a não aplicação da regra, né, a não operação correta do equipamento é inaceitável. É um erro gravíssimo. Além da própria discussão do pênalti em si, né? Também, eu não marcaria o pênalti. Na Libertadores, eu já discordo. Não acho que o Palmeiras tenha sido prejudicado na Libertadores. Não acho que o Palmeiras tenha sido eliminado pela arbitragem. O Palmeiras foi eliminado por um Atlético Paranaense que foi superior. Vai ser campeão brasileiro, então não vai interferir no resultado. Mas o jogo de ontem foi alarmante, assim, foi chocante. Chocante. Porque assim, eu não acho o Marcelo de Lima Henrique um bom árbitro. Eu não gosto do trabalho dele já há algum tempo. E ele errou nesses 2 lances capitais que a gente está vendo aí. No pênalti e no gol mal anulado. No pênalti não dado e no gol mal anulado. Mas o árbitro, ele ainda tem mais atenuantes para errar. É mais compreensível o erro do árbitro no campo, porque tem velocidade do lance, o ângulo de visão, uma pequena ilusão de ótica que pode acontecer, etc e tal. E é justamente por isso que existe o VAR. E aí o Rodrigo Carvalhais de Miranda, que era o operador do VAR,
Esse, para mim, foi o maior culpado pelas grosserias nas grandes decisões do jogo de ontem. Não há explicação cabível para o VAR não chamar o Marcelo nos dois lances. Para mim, eu não consigo entender por quê. Porque são lances muito claros na minha visão. O árbitro errou, mas o erro do árbitro, para mim, é mais aceitável do que o erro do VAR. Esse, para mim, é um erro inconcebível. Eu queria te ouvir, André, e queria jogar para você uma pergunta no sentido de... A gente tem que tomar devidos cuidados, a gente sabe como a arquibancada é inflamada, mas até nós que somos ponderados, quando a gente vê, eu concordo 100% com o Zupac, Libertadores eu não achei, assim, tem polêmica, mas não achei que houve erro nenhum. A gente tá falando do brasileiro que teve esse jogo, teve aquela história no jogo com o Flamengo, o pênalti no final, teve gente que não marcaria, mas muitos marcariam. E é aquela coisa que até pra gente que é ponderado, fica difícil se conversar com um palmeirense nervoso, falar, calma, a gente tá quase entendendo assim, a insatisfação por uma série, porque os lances de ontem, pra mim o gol é ainda pior que o pênalti, assim, o pênalti com replay não, mas o pênalti é aquele que a gente para e fala, gente, peraí, o que eles estão marcando? Olhando do ponto de vista do árbitro, né, tem que marcar no campo. Exato. O gol é maluco. O gol você fala, então eu queria que você falasse, porque eu sei o quanto você é ponderado, mas se você mesmo começa a se incomodar, no sentido de falar, caramba, não dá. Felipe, na maioria das vezes em que um clube manda um dirigente à sala de entrevistas para fazer reclamações sobre a arbitragem, a gente percebe muitos exageros, né? A gente percebe o que é praxe entre dirigentes brasileiros, a cartolagem nacional, com raríssimas e honrosas exceções, o comportamento é o mesmo, as palavras são as mesmas, os exageros são os mesmos e os objetivos são os mesmos. E quem trabalha no futebol, quem acompanha o futebol, sabe por que aquilo ali está acontecendo. No caso de ontem, o Anderson Barros fez uma reclamação forte, só que você nem se estivesse predisposto a discordar dele, você conseguiria. Exato. O Palmeiras venceu, então não importa. Talvez seja até mais importante reclamar no dia em que você venceu. Então você não tem o prejuízo dos pontos. Você está liderando o campeonato. Mas imagine como seria a reclamação se o Palmeiras tivesse empatado, por exemplo, com o Atlético Mineiro ontem, ou tivesse perdido com esses dois lances tão grotescos, em termos do tamanho do erro da arbitragem. Árbitro e arbitragem eletrônica juntos. Concordo com o Gustavo. É sempre mais complexa a posição do árbitro. Ele não tem o benefício do... Deixa eu ver de novo. Exato. O VAR existe para isso. E o VAR existe não para ficar pegando questões pequenas, não para ficar buscando o braço que puxou ou não puxou. O VAR existe para pênalti, foi dentro ou foi fora da área. O VAR existe, gol, houve irregularidade ou não na jogada. Os lances de ontem, esses dois reclamados pelo Anderson Barros e apontados e comentados pela Renata, são lances incrivelmente simples do ponto de vista de quem está fazendo arbitragem eletrônica de um jogo de futebol. E nos dois, o VAR errou. E não há o que reparar na reclamação do Palmeiras. Ela é perfeitamente justa, correta, sim. Talvez devesse até ser mais enfática. A gente segue falando desse jogo, migra um pouco para o outro lado, a ótica do Atlético Mineiro, uma campanha horrível e sem a menor perspectiva de melhora, você não vê ali as coisas acontecendo. O Cuca falou sobre a fase do Atlético Mineiro, até a questão da seleção, né? Ele era um nome badalado ano passado, esse ano não parece mais. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.